Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou o Cello e hoje vou falar sobre os deuses do mundo fantástico de D&D e como eles influenciam a vida dos mortais. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu tenho um encontro marcado com vocês dia 8 de fevereiro na loja de RPG Omniverse. Isso porque vai ter um evento lá chamado Traveler Day, que é o dia do lançamento oficial do RPG de ficção científica Traveler. Isso tudo em parceria com os nossos amigos do Dungeon Geek. Vai ser um evento irado que vai rolar lá na loja Omniverse em São Paulo e eu vou dar uma palestra lá ao lado do Gabi Fonseca a partir das 2 da tarde, falando muito mais sobre Traveler e todos os conceitos que envolvem esse jogão. E também vamos ter mesas de jogos lá para você poder experimentar o Traveler e teremos as primeiras unidades de Traveler sendo vendidas para o público em geral e também vamos entregar recompensas para quem apoiou no nosso financiamento coletivo. Então vejo vocês lá 8 de fevereiro na Omniverse em São Paulo. Bom, então vamos começar o assunto de deuses de Dungeons and Dragons. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que no mundo de Dungeons and Dragons não há qualquer tipo de contestação sobre a existência dos deuses ou não. É fato de que eles existem e são vários deuses. E provas, da existência dos deuses são corriqueiras, através dos clérigos, os sacerdotes que andam para cima e para baixo fazendo pequenos milagres em nome dessas divindades. Então é muito comum você ver e presenciar esse tipo de poder mágico. Não é super comum, não é igual você ir na esquina e ver um milagre, mas todo mundo conhece alguém que já foi salvo por um sacerdote, ou conhece a história de um garoto que estava envenenado por uma cobra, mas foi tocado ali por um sacerdote de um deus bondoso que reverteu o veneno terrível. Então essas histórias são proeminentes e ninguém questiona a existência dos deuses por causa disso. E outra característica interessante de Dungeons and Dragons é que a maioria dos cenários de campanha são politeístas. Você tem deuses para diversos tipos de conceitos diferentes. Você tem o deus do mar, o deus da guerra, o deus da cura, o deus da luz, o deus das sombras, o deus dos segredos. Cada um desses conceitos normalmente vem ali com um deus específico que contempla esse conceito básico. E as pessoas reconhecem e entendem a existência simultânea de vários deuses e incorporam isso no seu dia a dia. Então uma pessoa não necessariamente precisa ser devoto, fervoroso de um deus para reconhecer e às vezes até honrar a existência desse deus. Por exemplo, uma pessoa que vai partir numa viagem pelo mar, vai entrar num navio para viajar para outro lugar, ele pode fazer uma pequena oferenda ali para Umberli, que é a deusa dos mares, para que ela acalme os mares e que nenhuma tempestade atinja a embarcação. Outro exemplo seria um fazendeiro que faz oferendas para Chauntea, para que a colheita seja boa naquele ano, ou até mesmo uma pessoa que está indo caçar, pega os seus equipamentos de caça, seu arco, tudo mais ali, seu cachorro de caça, e antes de partir para a mata, ele faz uma breve oração para Malar, para que ele consiga encontrar o sustento que ele precisa. Outra forma com que os deuses expressam a presença deles é através de festivais. E aí você pode ter uma reunião de pessoas numa aldeia e também nem todos ali precisam ser devotos do deus específico que está sendo honrado ali num festival para participar. Até mesmo personagens bondosos, digamos assim, podem ir num festival de um deus que homenageia um deus da trapaça, mais ou menos como a gente faz no Dia das Bruxas, A gente brinca de ver um pouco o lado sombrio das coisas. Um personagem bondoso não teria problema nenhum de participar de algo parecido. Outra coisa interessante é que algumas pessoas podem pedir clemência para os deuses malignos. Então, por exemplo, se tem um deus que simboliza as pragas e doenças, você pode fazer oferendas para que ele te deixe em paz, que ele não entre no seu caminho, para você ter saúde. Então você aplaca ali, reconhece a importância do deus das pragas e da doença, mas fala, por favor, hoje não, talvez amanhã, mas hoje não. E temos também, é claro, os santuários e templos ligados aí a certos deuses. Cidades maiores, grandes metrópoles, podem ter vários templos diferentes, cada um em homenagem a uma entidade ou divindade específica. Outras cidades e aldeias menores, podem ter um único templo, dentro dele diferentes oratórios para diferentes divindades, Você pode ter um templo numa cidade próxima de uma floresta que tem ali, um templo de madeira simples em homenagem a vários deuses diferentes da floresta. Não é necessariamente um templo para um único deus, pode ser um templo para vários deuses ou para um conceito que une vários deuses. É o conceito de panteão. Cada cenário de campanha normalmente apresenta um panteão de deuses, que são as famílias, de deuses. E até às vezes dentro de um mesmo cenário de aventura, você tem panteões diferentes para as diferentes espécies,
Então você tem o panteão dos elfos, o panteão dos anões, o panteão dos humanos e por aí vai. Existem clérigos que oram, né, e puxam a inspiração deles de um panteão todo, não de apenas um deus, né? Isso pode também acontecer. E eu acho muito interessante criar panteão, seu próprio cenário de aventuras. E a gente fez isso aqui no RPG Planet. Se você quiser saber como é que ficou o panteão que a gente criou de deuses, fique para o nosso vídeo secreto, que a gente vai apresentar os deuses de Ecaria, que é um cenário de campanha que a gente criou, que vai fazer parte do Reinos de Aventura, nosso RPG que está sendo publicado esse ano. Então, se você quiser ter um exemplo aí de deuses criados para um cenário homebrew, entre aí no nosso vídeo secreto. Se você ainda não é membro, torne-se membro aqui do canal, que você vai ter desbloqueado todos os vídeos secretos que a gente já gravou, tudo isso por um preço mais baratinho que um cafezinho por mês. Clique aí na área de membros, né, no botão Seja Membro e participe. Com qualquer valor, você já tem acesso a todo esse conteúdo extra que a gente grava por aqui e além de poder votar nas nossas enquetes também. Obrigado pros dragões que apoiam aqui o canal. Sem vocês ia ser muito mais difícil esse trabalho por aqui. Bom, e se os deuses são incontestáveis, né, sua existência não é questionada, onde os deuses habitam? Onde é a morada dos deuses? Na cosmologia de Dungeons and Dragons, existem os chamados planos exteriores, né? Você tem o plano material, onde fica o planeta ali onde os aventureiros estão, e existem os planos exteriores, que de uma certa forma são planos feitos de ideias ou de conceitos. Esses conceitos formam reinos mágicos, onde esse conceito é representado com a sua força total. Um exemplo seria Monte Celestia, que representa os preceitos da bondade e da ordem. Então, todas as pessoas que refletem esse pensamento, provavelmente depois da morte vão parar em Monte Celestia. Além de receber essas almas, esses reinos exteriores também são a morada dos deuses que representam esses conceitos e também de seus anjos e outros celestiais. Da mesma forma, nós temos o abismo, que representa o caos e o mal. Então, lá habitam demônios e outros deuses que representam também o caos e essa parte maligna da existência, assim como os seus cultistas e sacerdotes malucos que depois da morte vão parar lá. Nós aqui no canal já fizemos uma série completa sobre todos os planos de existência de D&D, incluindo os planos exteriores, numa playlist organizadinha pra você. Vídeo antigo, mas que ainda é bom pra você ter de referência aqui no canal. Bom, e aí chegamos no assunto de deuses malignos. Por que alguém em sã consciência iria ser um devoto de um deus maligno? Pois é, as pessoas, às vezes, na vida, podem cometer aí um crime, alguma coisa que ela se arrepende até, uma violência ou algo assim. Quando ela faz isso, ela tem dois caminhos que ela pode seguir. Ou ela pode tentar a redenção, né, que é cumprir uma pena e se desculpar e tentar viver sua vida inteira para reparar aquele erro, ou ela pode dobrar a aposta. Isso porque, como a pós-vida é uma certeza nos mundos de D&D, a pessoa que comete uma atrocidade sabe que o destino dela é provavelmente um dos planos inferiores, como o abismo ou os 9 infernos de Bator ou coisas do tipo. Um criminoso assim, iniciante, que faz alguma coisa muito ruim, ele vai parar nesse lugar no formato de um imp, né? No formato mais básico de demônio ou de diabo quando ele chega lá. Um ínfero miserável ali, praticamente um verme do abismo ou dos 9 infernos, que tá ali pronto para ser devorado pelos outros diabos e demônios e sofrer tormentos terríveis. Sabendo disso, às vezes o criminoso ou a pessoa maligna vai querer ganhar ainda mais o apreço das forças sombrias, para que quando chegue o seu momento, né, em que ele morra, ele não chegue lá nos planos inferiores numa condição tão precária. Ele já chega lá com uma presa, né? Então ele já vai ser, digamos, promovido a um ínfero de nível e ranking superior. Então existe essa estratégia das pessoas de abraçarem o mal completamente para amenizar o sofrimento que elas vão ter nessa pós-vida, já que no reino ali dos deuses malignos, eles podem se tornar, de certa forma, uma celebridade. E para eles é melhor reinar no inferno do que servir ao paraíso, e por aí vai. If you believe that there's a hell, we're already pretty much going there, right? But I'm not gonna lie down until I get there. Mas é claro que também tem aqueles que são simplesmente devotos de algum deus caótico e maligno, simplesmente porque a mente dessa pessoa já foi corrompida e completamente deturpada. Isso também acontece bastante, mas existem esses caminhos aí que você pode colocar para dar um pouco mais de realismo ao motivo pelo qual as pessoas seguem deuses malignos, e não apenas aquela coisa do vilão cartunesco, né, no bigodinho ali fazendo eu sou do mal. Dá para ir além disso e achar uma explicação lógica para essa fé em coisas terríveis como deuses malignos. Mas outra coisa sobre os planos exteriores que eu gosto muito de D&D é que eles vão além do conceito do paraíso ou do inferno. Além disso, é um lugar que existe e que concentra os conceitos na sua forma mais pura. E é um lugar que você pode ir ainda em vida, se você tiver, claro, os meios mágicos para conseguir fazer essa viagem. Então o seu personagem pode ir visitar a morada dos deuses, mas esses lugares
eles são muito metafísicos, eles são difíceis de você explicar e até os conceitos lá podem mudar dependendo de quem está lá, né, de quem está olhando para aquilo. Esses conceitos têm que estar exemplificados não só na figura do Deus, mas também no reino que o cerca, no lugar onde ele habita. Isso tudo reflete o que ele é. Então, um Deus, digamos assim, da escuridão estaria numa caverna completamente escura, impossível de enxergar. E um Deus da luz poderia estar numa torre iluminada por 1000 estrelas e por aí vai. E a maior forma de que um Deus se expressa no plano material é através de seus seguidores, né, dos seus devotos. As classes como o clérigo, paladino, druida e o guardião podem usar os chamados feitiços divinos. E essas dádivas, elas não representam exatamente um poder dado por um Deus diretamente. Essa dádiva é, na verdade, como se fosse um pouquinho daquela essência dos planos exteriores. É um poder mediado pelos deuses, mas não necessariamente somente deuses. Você pode colocar aí forças da natureza, seres elementais ou até conceitos filosóficos. Sim, você pode ter um clérigo ou um paladino, que é um exemplo mais claro, em que a busca dele por justiça é um conceito tão impregnado nele que ele ganha os poderes sem necessariamente ele orar para qualquer deus específico. Ele é simplesmente o representante do conceito da justiça e aí ele ganha esses poderes. Esses deuses e conceitos deram esse poder uma vez e esse poder agora mora dentro do personagem. Então mesmo que ele viaje para um plano de existência onde os deuses não podem conversar com ele, ele ainda retém o poder dele dentro dele. Outra característica diferente aí dos deuses fantásticos de D&D é que eles não são oniscientes, né? Não sabem absolutamente tudo. Existem algumas magias em D&D que permitem uma comunhão direta com esse deus, né? Por isso que às vezes os deuses respondem de forma enigmática, ou porque eles querem dar um desafio pro seu devoto achar o caminho, ou porque eles não sabem muito bem a resposta, estão dando um migué, ou eles sabem, mas eles sabem apenas as coisas ligadas ao que eles representam, né? A essência deles. Então, um deus dos mares poderia saber tudo sobre o oceano, saber a previsão de como vão estar os mares, vão lembrar de desastres navais antigos e dar respostas super precisas sobre o tema náutico. Agora, se você perguntar para os deuses dos mares sobre outras coisas não relacionadas, talvez eles deem uma resposta meio enigmática para dar aquele migué, entendeu? Então eles não sabem absolutamente de tudo, mas eles são extremamente sábios, principalmente no que se trata aí dos conceitos originais que eles representam. Bom, e agora entramos no assunto de intervenções divinas, né? Quando que os deuses de fato colocam o dedo ali no plano material e exercem a influência deles diretamente. Já falou que eles exercem normalmente a influência indiretamente através dos seus sacerdotes e clérigos, mas de tempos em tempos eles querem meter o bedelho aí na vida dos mortais. E eles fazem isso através de 3 formas, né? A primeira forma que eles fazem isso é através de emissários. Eles têm algumas criaturas, né, que eles mesmos criaram ou que eles promoveram, né, que se tornam ali anjos, ou no caso dos deuses inferiores ali, dos planos inferiores, podem ser demônios que eles escolhem a dedo para seguir os preceitos e representá-los no plano material. E esses emissários, então, são despachados pro plano material para tentar influenciar aí os mortais de alguma forma. Outra forma deles se envolverem aí na vida dos mortais é através de dádivas. São pequenos dons mágicos que eles podem conceder para uma pessoa, além do que eles já fazem para os clérigos e paladinos. Pessoas que fazem uma bondade extrema, por exemplo, recuperar um templo de um antigo deus que estava ali totalmente destruído, isso pode gerar uma dádiva que esse deus concede àquela pessoa, que pode ser um poder que dura para sempre, ou pode ser só um pequeno encanto que o personagem pode gastar uma vez. E a terceira forma é através de milagres diretos. Essa é a forma mais rara, quando o deus realmente mete o bedelho ali na história dos mortais. Um deus pode soltar o equivalente a qualquer feitiço divino que exista no jogo para resolver um problema ali envolvendo um devoto que ora por ele. Mas eles não costumam fazer isso, porque quando um deus se mete no assunto dos mortais, é como se ele desse uma carta branca para que os outros deuses façam o mesmo. E aí vira um pandemônio, vira uma loucura de deuses se enfiando na história dos mortais. E nós já vimos no passado, né, principalmente no cenário de Forgotten Realms, que os deuses foram de certa forma banidos de representarem as vontades deles de forma tão direta no plano material. Então, para um deus não sofrer represálias dos outros, eles evitam fazer esses milagres diretos. Agora, se você ficou interessado nas dádivas, o livro do mestre tem uma lista legal de dádivas, né, bênçãos que ficam com o seu personagem para sempre, e de encantos, né, ou charms, que são aqueles pequenos poderes que você pode ganhar ao encontrar um unicórnio ou ser celestial e ajudá-lo em alguma coisa. Então tem uma lista bem legal de pequenos poderes que você ganha ao ser, de repente, agraciado por um ser desses. Outra característica muito interessante dos deuses de D&D é que, apesar de eles serem imortais do ponto de vista de nunca vão morrer de idade avançada ou coisas assim, eles podem ser mortos. E isso pode acontecer de 2 formas. Uma é eles serem realmente assassinados por um outro deus ou uma criatura poderosa. A outra forma deles morrerem é se eles perderem
perderem todos os seus seguidores, né? E o conceito que eles representam ficar ali defasado demais a ponto de ninguém mais orar por aquilo. Os deuses mortos, eles se tornam carcaças que flutuam pelo plano astral. Essas carcaças são como se fossem estátuas gigantes que representam o que ele já foi um dia, mas como são deuses mortos, ninguém consegue se lembrar do que eles representavam no passado. Eles viram basicamente ali asteroides flutuando no plano astral. E algumas espécies, como os Githyanki, por exemplo, criam as cidades deles nas costas dessas carcaças de deuses, eles que moram no plano astral, né, essas criaturas. E a cidade de Tunarath é um exemplo disso, né, onde os Githyanki fazem ali a base de operações deles, é realmente em cima aí dos restos mortais de um deus. Mas o que acontece quando um deus é morto do ponto de vista dos seus devotos no plano material, né? Como é que dá essa dinâmica, né? A gente tem que pensar que os deuses, eles têm uma coisa chamada portfólio. O que é o portfólio? São esses conceitos que eles representam. Um deus que é morto por um outro deus, esse portfólio que ele representava fica à deriva. O deus que matou ele pode, inclusive, roubar esse portfólio, no estilo Mega Man. Quando você mata um chefão de Mega Man e rouba o poder dele, um deus pode fazer isso, e temos relatos de alguns deuses que fizeram isso. Por exemplo, a Raven Queen, a rainha rapina, matou Neru, o deus da morte, e roubou o portfólio da morte para ela. Então agora ela representa não só as lembranças perdidas, que era o conceito original dela, como ela também representa a morte a partir do momento que ela fez isso. Alguns portfólios, porém, podem ser abandonadas, ou porque o deus não quis pegar esse portfólio de um deus que ele matou, de um outro deus que ele matou, ou que, enfim, esse portfólio ficou vagando por aí. Mas, se é um conceito que existe e que as pessoas sentem aquilo e oram por aquilo, um deus vai eventualmente assumir aquele portfólio. Nenhum portfólio ou conceito fica sem um deus para representá-lo por muito tempo. Mas mesmo assim, esse período em que um portfólio não é representado por nenhum deus pode acarretar em caos. Por exemplo, as várias vezes em que a Mystra, a deusa da magia, morreu, a magia no mundo todo passou a ficar caótica e acontecer coisas estranhas com as magias dos magos, né? Mas você pode ver outros exemplos. Por exemplo, um deus da viagem, se for morto, as viagens, né, as trilhas entre as cidades podem ficar mais perigosas. Ou, de repente, o deus da cura é morto por algum motivo, as curas divinas passam a ser mais difíceis. Então, até que o portfólio seja assumido por um outro deus, né, esses conceitos ficam enfraquecidos. E o que acontece com um devoto que tá lá orando por um deus e ele nem sabe que aquele deus que ele tá rezando foi morto? Para ele, essa informação não chega, ele continua orando por aquele deus, mas o novo dono do portfólio tá desviando essas orações para ele e pegando esse poder para si, contanto que ele continue respeitando e representando o portfólio que ele roubou. Então é assim que funciona aí os deuses no mundo mágico de D&D. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixem nos comentários aí como é que foram os panteões que vocês criaram aí para as mesas e campanhas de RPG de vocês. Ah, e antes da gente terminar aqui o vídeo, lembre-se que estamos nos últimos dias da campanha de pré-venda de Easy D6, o RPG que a gente tá trazendo, o mais novo lançamento da RPG Planet Books and Games, que é um RPG que tem conceitos super fáceis para você jogar e acelerar a sua mesa, para você se desamarrar das regras difíceis e fazer a sua história render ainda mais. Entre em catarse.me/EasyD6 para acompanhar essa pré-venda aí e garantir seu livrão. Beleza, pessoal? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.